Olá, amores! Vamos iniciar a nossa aula de ciência. Antes, vamos relembrar o que é solo. O solo é uma superfície terrena formada pelo desgaste das rochas, que se quebram em pequenas partículas, originando assim o solo. Então, o solo é constituído por partículas de diferentes tamanhos, como areia, silt, argila. Temos também no solo as partículas da decomposição de animais e vegetais, conhecidos como humus. Ainda temos água e ar. Todos esses componentes fazem parte da constituição do solo. Lembrou? Então, vamos iniciar com o tema permeabilidade dos solos. Então, vamos iniciar com o que significa permeabilidade. A palavra permeabilidade surgiu da palavrinha permeável. E permeável significa que pode ser atravessada. Então, permeável é algo que pode ser atravessado. No solo arenoso, encontramos mais permeabilidade, pois a água passa rapidamente por ele e isso ocorre porque os grãos de areia são grandes e apresentam maior espaço entre eles. Isso ajuda na infiltração da água e no desenvolvimento das raízes das plantas. Você já encontrou, após alguma chuva, umas poças de água no solo? O solo com muita argila retém mais água e nutrientes, pois o espaço entre as partículas são menores e a água pode ficar armazenada. O silt possui partículas de tamanho intermediários entre a argila e a areia. Vamos ver alguns tipos de solo e saber se eles são permeáveis ou impermeáveis. Vamos lá! Solo. Então, vamos ver. Aqui temos alguns tipos de solo: argila, areia, humus e brita. E vamos fazer o teste e saber quais os mais permeáveis. E saber quais são os permeáveis. Colocamos um filtro e a argila. Agora, o solo arenoso ou a areia. Humus. Brita. Vamos colocar água. Você percebe que o solo argiloso, ele absorve a água. O solo argiloso
Você percebe que o solo argiloso, ele absorve a água. O solo argiloso. O solo argiloso condensa a água. Agora vamos colocar água na argila. O solo argiloso, ele condensa a água. Você vê que não cai. O solo arenoso consegue filtrar a água. O humus também condensa a água. E a argila passa com mais facilidade entre o solo. Argila, solo arenoso, humus e brita. Então, temos aí a nossa demonstração. Então, temos para falarmos sobre como o solo deve ser preparado, vamos antes entender o que é erosão. Uma das principais vilãs do solo. Vamos lá? Erosão do solo. O que é erosão? Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas. Seu processo natural tem desempenhado um papel importante para a formação da Terra há pelo menos 450 milhões de anos. Entretanto, infelizmente, algumas ações do homem vêm aumentando esse processo. Então, aqui estão algumas ações humanas que desencadeiam as erosões do solo, o desmatamento, as queimadas, a urbanização, a mineração, serviços agrícolas de forma desordenada, são exemplo dessas ações. É uma fissura causada no solo por diversos motivos, como enxurradas, choveu muito, o solo abre. Como tempos de seca, o solo perdeu nutrientes, está muito seco, ele corre o risco de erosão. Ventos e entre outros, certo? Erosão é o processo que faz com que as partículas do solo sejam desprendidas e transportadas pela água, pelo vento ou pelas atividades do ser humano. Há muito tempo, o ser humano arou a terra usando enxadas ou arados puxados por animais, ou trator, com o objetivo de cavar o solo e misturar fertilizantes, resíduos vegetais e plantas. Porém, este processo gera um desgaste do solo, pois retira suas camadas superficiais e facilita a erosão. Atualmente, alguns agricultores desenvolveram sistemas que consistem no pouco manuseio do solo, respeitando as condições do clima e o tipo de solo, ou seja, eles descobriram como podem aproveitar o solo sem mexer muito nele, certo?
Então vamos ver as técnicas de preparo do solo, que são adubação, irrigação e drenagem. Vamos ver? Então, vamos falar sobre adubação. A adubação consiste em corrigir deficiências naturais do solo em alguns nutrientes importantes para o crescimento da planta, ou para repor nutrientes removidos pelas colheitas. Existem dois tipos de adubo: o adubo natural e o adubo químico. O adubo químico é produzido pelas indústrias químicas e fazem mal ao ser humano. Porém, é o mais utilizado. Infelizmente, é o mais utilizado. O adubo natural pode ser o adubo orgânico. Existem dois tipos de adubo: o adubo natural e o adubo químico. O adubo químico é produzido pelas indústrias químicas e fazem mal ao ser humano. Porém, é o mais utilizado. Infelizmente, é o mais utilizado. O adubo natural pode ser o adubo orgânico, pode ser o adubo verde. As condições do solo utilizam-se técnicas como a adubação, que consiste em corrigir as deficiências naturais do solo em alguns nutrientes importantes para o crescimento das plantas, ou para repor nutrientes removidos pela colheita. A adubação do solo pode ser feita utilizando-se o adubo químico ou o adubo natural. O adubo natural é o que mais favorece o meio ambiente, porém o mais utilizado é o adubo químico. O adubo químico é produzido pelas indústrias químicas. O adubo natural pode ser o adubo orgânico, pode ser o adubo verde ou a adubação mineral. A adubação mineral. Então vamos ver um pouco de adubo orgânico. O que é adubo orgânico? É o adubo obtido pela decomposição de restos de plantas e fezes de animais. Pela adubação verde, utilizada para plantas cultivadas antes da cultura principal, as folhas e as palhas são nutrientes que são aproveitados em outras culturas. Ou seja, após a colheita, ela retira todas aquelas palhas e plantas que não resistiram ao plantio, que estão ali ressecas na terra, e utiliza essa palha para um aproveitamento de adubação. Agora vamos ver a adubação mineral. A adubação mineral é feita com adubos minerais naturais, tais como pó de rocha e resto de mineração. Preparo do solo. Após vermos a adubação, vamos agora ver outros cuidados que devemos ter com o solo. A aração. O solo deve ser arado, principalmente os solos compactos, para mover a terra e melhorar na circulação de ar e água. Devemos também irrigar o solo. Irrigação. A irrigação serve para irrigação. Existem solos muito secos nos quais as plantas não se desenvolvem bem. O que fazer então? A alternativa é usar a técnica de irrigação.
Irrigar é colocar água no solo de forma controlada e uniforme, em quantidade suficiente para que a plantação existente possa retirar a total Irrigar é colocar água no solo de forma controlada e uniforme, em quantidade suficiente para que a plantação existentes possam retirar o total de água de que necessitam para atingir o máximo de produtividade. É possível irrigar o solo inundado. É possível também irrigar o solo inundando-o com a água de rios por meio de canais e fazendo chover artificialmente, utilizando aspersores, que são essas mangueiras aqui. Aspersores. Vamos ver então a drenagem. A drenagem também acontece o contrário. Em solo muito úmido, as raízes apodrecem. Que recursos o agricultor pode usar para corrigir esse tipo de problema? Que recurso o agricultor pode usar para corrigir esse tipo de problema? A drenagem é o processo ou a operação de retirar o excesso de água do solo em terrenos alagados. Essa técnica baseia-se na retirada do excesso de água desses terrenos por meio de construção de valas. Olha aqui a vala. Construção de valas. Utilização de bombas de sucção. Ou colocando-se terra para absorver a quantidade de água que está sobrando. Então, aprenderam sobre o preparo do solo? Muito bem. Então, temos que drenar o solo, adubar o solo, arar, certo? E irrigar. Irrigar, colocar água, drenar, tirar água, adubar, repor nutrientes perdidos. E arar, que consiste em criar espaços na terra entre os grãos para que o ar e a água possam fluir melhor. E essa foi a nossa aula de ciência. Beijos e até a próxima!